Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós resolveremos aqui a prova do PISM-2 do ano de 2024, ou seja, do ano passado. Então, vamos para as objetivas de matemática do PISM-2 do ano passado. A questão número 11 fala o seguinte: de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, PNAD, divulgada pelo IBGE em abril de 2024, a proporção da população brasileira com algum tipo de rendimento alcançou seu pico histórico em 2023, atingindo 64,9% da população, aproximadamente 140 milhões de pessoas, frente à marca de 62,6% da população, aproximadamente 134 milhões de pessoas, do ano de 2022. O gráfico em barras abaixo representa o rendimento mensal médio da população residente em algum tipo, com algum tipo de rendimento nos anos de 2022 e 2023, para cada uma das regiões brasileiras. Então, aqui a gente está com um gráfico em barras, onde faz essa representação para a gente. Bom, o que ele nos pergunta aqui? Ele fala o seguinte: dado esse gráfico, a região brasileira que apresentou o maior crescimento relativo. Então, ele quer uma porcentagem aí do rendimento mensal médio da população residente no ano anterior. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que calcular aqui em qual dessas regiões aqui a porcentagem de aumento foi a maior. Note que você pode, se quiser, dividir esse por esse, cada valor de 2023 e dividir pelo 2022 e verificar qual foi o maior, é uma saída. Mas aqui dá para fazer essas coisas de cabeça, né? Porque olha só, vamos lá. Aqui, ó, de 1788 para 1888, bom, 10% de 178, de 1788, daria aí 178. Se você adicionar isso aqui, porra, não chega a 10%. Na verdade, não chega nem a 6%. Então, isso aqui, o rendimento foi pequeno, não foi isso aqui. Bom, aqui, olha só, de 3.089 para 3.355, bom, 10% daria 308. 308, quando você somar com 3.089, vai passar 308 com 89. Vamos lá. 10% ali daria mais ou menos 308, 309. Então você teria 3.089 com 309. Vou colocar 308. Bom, 7 vai 1, 9, 3, pô, 3.397. Aí está dando 3.355. Então, tá, na verdade, está dando menos de 9% aqui. Então, isso aqui também não sei. Isso aqui eu não sei ainda. Isso aqui eu não sei. Vou guardar, mas esse aqui eu já sei que é maior que esse. Esse aqui, 2.052 para 2.255, bom, 10% aqui é 205 mais ou menos. Então, daria 2.257. Pô, aqui está muito próximo de 10%. Aqui está bem próximo de 10%. Aqui está próximo de 9%, talvez, 8 e pouco, mas menor que esse. Esse aqui, 10%, vai dar 305. Quando você somar 305 e 358, pô, 305 com 3.058, vou acertar aqui, 3.058, 305. Vai dar 13, vai 1, 6, 3, 3.363. 3.308.
Tá com um diferimento aí, uma diferença aí de 50 e pouco, dá mais de 10. Pô, então aqui também tá em torno de 9% também. Se quiser fazer as contas aí, tá, gente? Pode fazer. Eu não vou ficar. Porque os valores estão bem agradáveis para a gente fazer as contas aqui. E aqui, claramente, ó, 10% vai dar quase 300. Somar 3 vai para 3.200. Então também está menor que, que 9%. Então a resposta correta tem que ser a região norte. Então aqui não tem para onde correr, não. Então os valores ficaram bem agradáveis para essa questão. Então ele pedia aí em qual apresentou o maior rendimento. Então foi esse aqui do centro aqui dos gráficos, ó, do gráfico, né? A região norte. Ficou em torno de 10% mais ou menos. Todas as outras ficaram abaixo de 9%. Então aqui, ó, letra C. Quem quisesse podia pegar o valor de 2023, dividir pelo valor de 2022 e vocês vão verificar que o que vai ter o maior rendimento aí vai ser a região norte, ok? Bom, essa questão aqui é muito interessante. Lionel usa um filtro de coador de café cujo formato é o de um cone reto com base circular de altura 10 e com diâmetro da base 12. Ao preparar o café, o pó de café se dispõe sobre o coador formando um cone reto sólido com base circular. Então, aqui está o coador e aqui está essa situação que ele está falando. Cone reto sólido com base circular paralela à base do coador e ocupando até metade da altura. Então, essa alturinha aqui é metade dessa. A figura abaixo apresenta a seção plana do coador que ilustra o pó de café no coador. Para ajudar a gente, ele colocou que o π vale 3. Ó. E aí ele falou, utilize π igual a 3, a densidade do pó de café utilizado por Lionel é de 0,4 grama por centímetro cúbico, e ele pede a quantidade em gramas de pó utilizado no preparo de café. Então vamos lá, é só a gente calcular esse volumezinho aqui, em seguida multiplicar por 0,4. Bom, a gente sabe de geometria o seguinte, sempre que duas figuras são semelhantes, a razão entre os segmentos lineares são iguais. E a razão, que é a razão de semelhança de uma para outra, por exemplo, é 2. Então eu sei que os lados de uma são o dobro dos lados da outra. Ou que os lados de uma são metade dos lados da outra. Então, quando duas figuras são semelhantes, a gente pode dizer que a razão de semelhança entre seus lados são iguais, e a razão entre as suas áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. E a razão entre seus volumes é o cubo da razão de semelhança. Olha que legal. Essa figurinha pequenininha aqui é semelhante à grandona. Isso quer dizer que se eu chamar esse volume pequenininho aqui de V1 e chamar o volume do grandão de V2, então eu estou chamando o volume do conezinho aqui, ó, o volume do conezinho, eu estou chamando de V1. E o volume do cone grandão, eu estou chamando de V2. O que a gente sabe? Que a razão entre V1 e V2 tem que ser o cubo da razão de semelhança. Como aqui está dizendo que a altura é metade, então já está te dando a razão de semelhança, que é meio. Isso aqui tem que ser o cubo de meio. Isso vai dar 1, a terceira dá 1, 2 a terceira dá 8. A gente tem uma proporçãozinha aqui, a gente pode multiplicar cruzado. Então a gente tem que V2 vezes 1 é V2. 8 vezes V1 dá 8V1. Então a gente sabe que o volume do coador do cone grande é 8 vezes o volume
daquele cone pequenininho ali, onde está o pó de café. Bom, e aí a gente pode dizer então que o volume do cone pequenininho é um oitavo do volume do cone grande. E quem é o volume do cone grande? Nós sabemos que para calcularmos o volume do cone, a gente faz um terço da área da base vezes a altura. Bom, um terço da área da base. Bom, a base do cone ali é um círculo. Então a área do círculo é πr ao quadrado. Repare que ele te deu o diâmetro, que é 12. Então o raio é metade do diâmetro. Então, 6 ao quadrado. πr ao quadrado vezes a altura. A altura do cone grande é 10. E aí, como ele falou que para considerar o π igual a 3, a gente vai poder simplificar aqui. Então, o volume do cone grande vai ser 6 ao quadrado, 36, vezes 10, 360. 360 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cone grande. Bom, a gente sabe que o volume do cone pequeno é um oitavo desse volume. Então, o volume do cone pequeno vai ser um oitavo de 360. Isso vai dar 360 dividido por 8 vai dar 45 centímetros cúbicos. Beleza. Esse é o volume do conezinho pequenininho. Como a gente sabe que a densidade aqui é do pó de café de 0,4, basta a gente pegar 45 e multiplicar por 0,4. E a gente vai obter 18,0. Então a nossa resposta aí tem que ser 18. Letra E. Ok? Então, essa aí foi a questão número 12. Vamos para a questão número 13. O quadro abaixo apresenta o preço médio em reais pago por uma saca de 60 quilos de café arábica no estado de São Paulo durante o ano de 2023. Então você tem uma tabela aqui. Esse quadro está dizendo janeiro 1.000, abril 1.100, julho 1.000, outubro 900. Representando os meses de janeiro e dezembro por um parâmetro numérico X, que assume os valores inteiros de 1 até 12, indicando 1 para o mês de janeiro e 12 para o mês de dezembro, buscou-se representar em 2023 o preço médio da saca por uma função, considerando que esses preços variam periodicamente. Sempre que falar de periodicidade, por trás dessa ideia de periodicidade tem uma função trigonométrica. Inclusive, a principal característica das funções trigonométricas é exatamente ser periódica. Então, uma expressão que pode descrever essa função é: bom, esse ano caiu uma questão muito que os alunos tiveram alguma dificuldade no Enem, foi uma questão da função tangente, que até então não tinha caído nenhuma função tangente, mas que dava para fazer a questão fazendo substituição de valores. E nesse caso aqui também eu acho que não precisa ficar perdendo muito tempo. Você pode pegar e substituir valores e verificar se bate no quadro. Olha, repara o seguinte: o janeiro, que é o mês 1, está dando 1.000. O abril, que é o mês 4, 1.100. Julho, que é o mês 7, 1.000. E outubro, que é o mês 10, 900. Vamos fazer a substituição aqui. Questão de múltipla escolha, docinha, só substituir. Vamos trocar o x por 1. Se a gente trocar o x por 1 aqui na primeira, vai ficar π vezes 1 π. Π menos π, zero. O cosseno de zero dá 1. 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 mais 100, 1.100. Opa! Lá na primeira, o janeiro já dava 1.000 e ali está dando 1.100. Então não pode ser a letra A. Já excluímos a letra A. Então vamos para a letra B. Se o x for 1, tem que dar 1.000. Bom, π vezes 1, π.
π menos π, zero. Seno de zero é zero. Então, 100 vezes zero, zero. Zero mais 1.000, 1.000. Então, a letra B, por enquanto, está batendo. Vamos para o segundo ponto ali da letra, para substituir na letra B. Vamos substituir agora para x igual a 4. Tem que bater 1.100. Bom, se você trocar o x por 4 aqui na letra B, vai ficar 4π menos π vai dar 3π. 3π sobre 6. Simplificando, vai dar π sobre 2. Bom, o seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus, que vale 1. Bom, então a gente tem que o seno de π sobre 2 vale 1. 1 vezes 100, 100. 100 mais 1.000, 1.100. Opa! Bateu o primeiro ponto e bateu o segundo ponto. Vamos para o terceiro. Se o x for 7, vamos trocar o x por 7. Vai ficar 7π menos π vai dar 6π sobre 6. Bom, mas 6π sobre 6 é π. E a gente sabe que o seno de π vale zero. Então, esse valor aqui é zero. 0 vezes 100, zero. 0 mais 1.000, 1.000. Então, no mês 7 tem que dar 1.000. Opa, tá dando. Já bateu 3 valores. Vamos para o quarto. O x agora vai valer 10. Se o x for 10, eu tenho 10π menos π, 9π. 9π dividido por 6 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Mas 3π sobre 2 é o 270 graus. E lá o seno vale menos 1. Então a gente tem aqui, ó, 100, 1.000 mais 100 vezes menos 1. 100 vezes menos 1 dá menos 100. 1.000 menos 100 vai dar 900. E bateu também. Então, não precisa nem continuar a saga aqui. Ó. Letra B. Se alguma outra tiver coincidindo com isso, vai ter que ser anulada ou considerar as duas opções. Então, bateu as 4 aqui, é a letra B. Não precisa ficar perdendo muito tempo nessas questões, não, tá? Que der para você substituir, que você vai certeiro, não tem errada nessa questão. Ok? Bom, vamos para a questão 14. Uma zona esférica é a parte da superfície esférica situada entre dois planos paralelos, que intersectam. Se a esfera tem raio R e a distância entre os planos é H, então a área da zona esférica é 2πRH. Então ele está te ensinando aí na questão como calcular a área dessa zona esférica. Um artesão modelou um vaso cuja parede lateral tem o formato dessa zona esférica, obtida em uma circunferência, obtido a partir de uma esfera de raio 5, de maneira que a abertura circular do vaso possui diâmetro interno medindo 8 e a base circular diâmetro interno medindo 6. Então, a figurinha aqui tem uma representação desse vaso. Ele quer saber qual é a área total da superfície interna desse vaso em centímetros quadrados. Boa questão, tá? Bom, se a gente tem uma esferinha aqui está o centro da esfera. Se você ligar aqui e ligar aqui, esses caras aqui são os raios, né? Bom, aqui você tem segmentozinho. Bom, ali é uma corda, né? O raio é sempre perpendicular à corda no ponto médio. Então, aqui, 90 graus. Aqui, metade de 8 é 4. Como o raio dado é 5, triângulo manjadaço. Triângulo retângulo de hipotenusa 5 e cateto 4. O outro cateto só pode ser o 3. Da mesma maneira, você vai descer aqui, vai criar um outro triângulo retângulo aqui. A hipotenusa permanece sendo 5. Aqui, pelo mesmo motivo, você vai dividir esse segmento ao meio, então vai virar 3. Novamente o triângulo manjado aí, ó. Hipotenusa 5, cateto 3, o outro cateto tem que ser 4. Opa, então a nossa alturinha ali
vai ser 3 mais 4, 7 centímetros. Então, qual que vai ser a área dessa, ele chamou aqui de zona esférica. Então, aqui, a área da zona esférica, ele nos ensinou a calcular aqui. Ele falou para a gente fazer a área da zona esférica, ele falou para fazer 2πr H. Bom, 2π, o R é 5 e o H a gente acabou de determinar, 7. Então aqui vai dar 70 pi centímetros quadrados. Então você tem que a área da zona esférica é 70 pi. E cuidado, hein? Ó, questão maldosa. Olha só, tem um 70 para você assinalar aqui. Jogou a coisa aí no chão para você escorregar, hein? Só que ele quer a área não da zona esférica, e sim da superfície interna do vaso. Lá embaixo, lá, você tem uma região circular de diâmetro 6. Se o diâmetro é 6, o raio é 3. Para você calcular a área do círculo, então a área do círculo é πr ao quadrado. Então 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9π centímetros quadrados. Agora sim a gente pode calcular a área do vaso, que é a área da zona esférica, mais a área do círculo que está ali no chão. Então a área total, vamos dizer assim, ou a área do vaso, ó, vou chamar aqui de área do vaso, vai ser 70 mais 9, também conhecido como 79π centímetros quadrados. Então a resposta correta aqui é a letra D e não a letra E, hein? Muita gente pode ter embarcado na letra E, substituindo que achou ali 70, pode ter ido seco nessa letra E, hein? Cuidado. E a última questão do PISM de 2024, PISM 2, as objetivas, questãozinha de estatística aqui, ó. O gráfico de colunas abaixo apresenta a distribuição da quantidade de cartões amarelos e vermelhos que os jogadores de um time de futebol receberam nas primeiras 10 rodadas de um campeonato. Bom, essa coluna mais escura aqui representa os cartões amarelos e a mais clarinha os cartões vermelhos. Bom, ele falou o seguinte, olha, representando por M1 a média de cartões amarelos recebido pelo jogador desse time por rodada do campeonato e por M2 e M3 a mediana e a moda também de cartões amarelos, ordene M1, M2 e M3. Bom, então primeiro vamos colocar esses caras aqui, vamos colocar os valores aqui dos cartões amarelos, olha. Primeira rodada, 3, depois 4, terceira rodada não teve, quarta rodada, 3, quinta rodada, 2, sexta rodada, 1, sétima rodada, 3, oitava rodada, 4, nona rodada, 1 e décima rodada, 2. Repare que esses números, quando a gente coleta eles estatisticamente assim, a gente chama de um conjunto de dados brutos, ou os dados brutos, simplesmente. Vamos colocar em roll. Em roll quer dizer que a gente vai colocar em ordem esses valores. Então, vamos colocar em ordem aqui, ó, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 10 valores estão aqui. Bom, o que é a média aritmética? É M1. É a soma de todo mundo dividido pela quantidade. Então, a gente tem 2, 4, 6, 12, 15, 19, 23. Então, a gente tem 23 dividido por 10, que é conhecido como 2,3. Então, essa é a nossa
média aritmética. M2 é a mediana. A mediana, quando os dados estão organizados, estão em rol, e ela tem um número ímpar de termos, a mediana é o termo central. E quando tem um número par de termos, é a média aritmética dos termos centrais. Então, os termos centrais com 10 termos é aqui, ó, o quinto e o sexto termo. Então, a gente tem que fazer a média aritmética do quinto e do sexto termo. Se a gente fizer a média aritmética ali, nós vamos obter 5 dividido por 2, 2,5. E a moda, que é o M3, a moda é o valor que mais ocorre na série. Na série aqui, o que está ocorrendo mais vezes é 3. 3 cartões amarelos foi o que mais apareceu nos 10 jogos. Então a moda é 3. Como ele pediu para ordenar é colocar em ordem. Então note ali que M1 é menor que M2, que é menor que M3. Então a resposta correta é a resposta que tem essa ordenação aí. E aqui está sendo a letra A. Beleza, meu povo? Então é isso. Essa aí foi a provinha do PISME 2 do ano passado, na parte objetiva. Então, seguimos. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!